Campina Grande, terça-feira, 28 de outubro. Hoje comemora-se o Dia do Funcionário Público. Parabenizamos a todos os funcionários que estão prestando serviço à sociedade. Logo mais estaremos ouvindo uma belíssima música interpretada pelo cantor Ronquenoli. E você também ouvirá a palavra de Deus ministrada pelo pastor Rodrigo, da Igreja Congregacional da Liberdade. Ele foi um dos oradores de um dos encontros da família, o EMAC, que é realizado periodicamente em nossa igreja. Eu acredito que você será profundamente enriquecido e abençoado. Mas antes, quero deixá-los com esta música interpretada pelo cantor norte-americano Ronquenoli. Deleite-se com esta música. We dedicate this time to you. Oh Lord, in everything we say and do, be glorified. Precious Jesus, take your place upon the throne of our hearts. We dedicate this time to you, and everything we say and do, we dedicate this time to you. Oh Holy Spirit, take your place on the throne of our hearts. We dedicate this time to you, and everything we say and do, we dedicate this time to you. Oh Lord, I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Yes, I bow down, Lord, before you, without hesitation, without reservation, Lord, because I love you. And I thank you for your goodness and your mercy and your love. I bow down before you, Lord,
And I don't care who sees me, Lord, because I love you, and I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I'm not ashamed of what you've done for me, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. Worship with us right now. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there's no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Salmo 128, todos os irmãos acharam? Podem permanecer sentados como os irmãos estão. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Então, um texto bastante conhecido, né? O Salmo 128 é um salmo bastante conhecido, juntamente com o Salmo 127. Alguns até defendem, né, que nessa conexão tão poderosa, eles poderiam sem problema nenhum ser um salmo com um conteúdo que existe, esse conteúdo que é um conteúdo bem uniforme, mas esse salmo pertence a um grupo de 14 salmos, começando ali com o Salmo 120, e esses salmos eles têm uma particularidade, né? Eles têm um nome, esse grupo de salmos, eles têm um nome específico. Alguns vão chamar de cântico dos degraus, outros vão chamar de cântico de peregrinação. Eu gosto muito desse termo, cântico daqueles que são os peregrinos, porque nós nos entendemos aqui nesse mundo como peregrinos. Nós somos passageiros aqui numa terra, que é uma terra que estamos aqui certamente de passagem, em meio a essa que é a terra que um dia nós herdaremos, né, para a glória do nome do nosso Deus. Então esses que são esses cânticos de ascensão ou cânticos de peregrinações, eram cânticos que eram proferidos ali pelos judeus. E é muito interessante que você pode observar na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, quando vários daqueles homens, eles caminhavam ali para Sião, né, eles caminhavam para Jerusalém, os textos sagrados dizem assim, enquanto eles subiam para Jerusalém. Já pararam para pensar sobre isso? Em outros locais, o texto sagrado vai dizer assim, eles desceram de Jerusalém. Então aquela região era uma região realmente de uma serração, vamos dizer assim, uma região certamente de um grande monte, onde ali naquela porção superior estava a cidade de Jerusalém. Pelo menos 4 festas durante o ano, aqueles nossos irmãos passavam ali
um tempo, né, cantando alguns desses hinos. Nós chamamos os salmos de um verdadeiro saltério, né, poemas, poesias, cânticos que eram proferidos pelo povo de Deus. E esses 14, especificamente, naquela subida ali da peregrinação do povo judeu para Jerusalém, em pelo menos 3 festas do ano: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Aqueles judeus subiam ali cantando exatamente esses textos aqui que nós temos à nossa disposição para o templo ali em Jerusalém, para adorar ao Deus que eles serviam. Então o Salmo 128, ele certamente, nessa temática de família, ele vai trazer essa abordagem importante, dessa segurança que a gente propõe através dessa temática aqui. E eu gostaria de propor aos irmãos que nós nos dedicássemos aqui a guardarmos no nosso coração pelo menos 3 verdades que são asseguradas para as famílias que estão firmes em Deus. E essas famílias que precisam, se não estiverem firmes em Deus, mas buscar a partir de agora essa segurança em Deus. A primeira dessas verdades é que nós temos um alicerce. Nós vamos ver isso no verso 1, e esse alicerce certamente é um alicerce extremamente seguro, firme, constante, poderoso. A segunda verdade é que, estando firmes em Deus, certamente também nós teremos frutos, que são frutos duradouros e que são frutos também maravilhosos para as nossas vidas. Não tem como a gente inverter essa polaridade no meio da realidade do que a gente aprende da palavra de Deus. Então a gente aprende um princípio, e esse princípio não pode ficar só no conhecimento da vida da gente. A gente tem que aplicar isso na vida da gente, senão não vale absolutamente de nada, irmãos. O conhecimento por si só, se for simplesmente um conhecimento acadêmico, um conhecimento filosófico, um conhecimento superficial, se isso simplesmente ficar na minha mente, não arder no meu coração, não vale absolutamente de nada. Nós seremos cruz, né? Nós seremos pessoas vazias. E se fosse desse jeito, nós contratávamos grandes filósofos para pregar nas nossas igrejas. Se fosse desse jeito, nós contrataríamos os melhores oradores, os melhores doutores para pregar, onde muitas vezes eles poderiam estar pregando de algo que eles não vivessem, não sentissem verdadeiramente no seu coração. Então esses princípios são princípios que Deus coloca como uma semente no coração da gente, para germinar e dar frutos, e frutos esses de mudança de coração, mudança de mente e, acima de tudo, mudança de comportamento. Nós veremos essa segunda verdade aqui nessa noite, nos versos 2 e verso 4. E para nós finalizarmos, nós veremos uma terceira verdade aqui nessa noite. Deve haver um clamor por essa solidez que está guardado em Deus. Deve haver um clamor por uma extensão dessa segurança que nós temos em Deus. Segurança essa que não pode ficar só na nossa casa. Nós somos missionários. E essa segurança, que é uma segurança que nós devemos viver dentro da nossa casa, é uma segurança que nós devemos propagar também para as outras pessoas. É como um belo presente que a gente ganha. E quando a gente ganha um belo presente, a gente quer compartilhar com as outras pessoas, dizer assim: olha que coisa maravilhosa eu acabei de ganhar. Olha que coisa criativa eu ganhei. Olha que, sei lá, que comida gostosa eu ganhei. A gente quer passar essa notícia para as outras pessoas, e o Evangelho é isso. São as boas novas de salvação, que salva o indivíduo, mas que salva famílias, mas que também usa indivíduos e famílias para que o nome de Deus seja propagado entre as nações, entre as outras famílias. Essa é a realidade do Evangelho que nós precisamos viver. Mas nós vamos começar do começo, com a primeira verdade aqui nessa noite. E a primeira verdade se encontra no verso 1, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, meus irmãos, essa é a primeira verdade aqui nessa noite. A primeira verdade que nós precisamos entender aqui nessa noite e viver essa verdade absolutamente nas nossas vidas é que nós temos um alicerce seguro. O nosso alicerce não é um alicerce qualquer. E olha que contraste interessante. Se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, voltar um pouquinho para o Salmo 127, que é conjugado ali com o Salmo 128, o salmista vai trazer uma realidade muito interessante. Ele vai fazer um contraponto aqui. Olha o que ele diz nos versos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O homem insensato no seu coração busca muitas vezes falsas seguranças nessa vida. Está aí a perdição do homem. E eu falo aqui homem, ser humano. Está aí a perdição da mulher.
está aí a perdição do casal, está aí a perdição da família. Quando nós colocamos o nosso coração em coisas materiais, quando nós colocamos o nosso coração em alicerces que são frágeis. Irmãos, dá uma tristeza no coração da gente quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa poderosíssima, e você vê toda aquela pompa daquela pessoa poderosa. E eu falo aqui poder está relacionado a um monte de coisa, não é verdade, irmãos? Tem gente que se sente poderoso pela aparência, não é assim? Eu sou super poderoso porque eu sou o Brad Pitt da vida, né? Eu sou super poderosa porque eu sou a tal atriz de televisão. Então as pessoas acham poder nessas coisas que são efêmeras, que se acabam. As rugas virão um dia, os cabelos vão cair um dia, a barriga vai crescer um dia, a gente vai começar a ter dor nas articulações um dia. Tudo isso desmorona porque é um alicerce que não é um alicerce firme. Outros têm esse poder e essa pompa no seu dinheiro. Uma vez eu comento isso muito me marcou. Eu gosto muito de tomar café, sabe, pastor? Quando quiser me chamar para tomar um café aí, pode chamar, que eu aceito esse convite rapidinho aí, para a gente tomar esse café junto. Eu gosto muito de tomar café, e nas minhas paradas ali eu gosto de resolver algumas coisas, colocar as minhas coisas em dia, tomar aquele meu café antes da minha pregação também, nos domingos. É quase que um ritual lá em casa, comer um bolinho ali feito pela minha mulher, tomar um cafezinho. Então é quase que um ritual religioso ali. Claro que não é dessa forma, mas no meu café eu observo muitas coisas, muitas vezes, quando, por exemplo, eu estou diante de algumas pessoas, e uma cena, certa vez, me chamou, pastor Bosco, a atenção, que cortou o meu coração. Eu estava ali sentado numa cafeteria sozinho, e sentaram-se umas 7 mulheres. O meu julgamento na hora era que eram mulheres muito ricas. Por que eram mulheres muito ricas? Porque a joia brilhava para tudo quanto era canto. Então era negócio na cabeça brilhando, anel brilhando, corrente brilhando, brinco brilhando. E isso não tem problema absolutamente nenhum nessas coisas. Eu não estou criticando exatamente essas coisas, não estou demonizando isso, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas, meus irmãos, aquelas mulheres muito bem vestidas, né, com muito ouro, vamos dizer assim, conversavam de coisas que eram totalmente efêmeras. E a coisa que mais chamou minha atenção é que o semblante delas eram de pessoas extremamente tristes, pastor. Extremamente tristes. Não era de uma só, não, era de todas elas. Certamente elas tinham e gozavam da terra, das melhores coisas que essa terra poderia dar para elas: riquezas, status e tantas outras coisas. Mas o semblante daquelas mulheres era um semblante extremamente triste. Por quê? Porque o alicerce do coração daquelas pessoas, a falsa segurança, certamente era o seu dinheiro, era o seu status e tantas outras coisas. Poder político traz isso, poder religioso traz isso também, poder social traz isso também, e tantas outras coisas. São os falsos fundamentos que esse mundo dá, que as pessoas acham que são fundamentos firmes, mas que não trazem segurança absolutamente nenhuma. Se, por exemplo, riqueza trouxesse segurança para alguém, Steve Jobs não teria morrido como ele morreu, com uma doença seríssima. Um dos homens mais ricos do mundo todo, o dinheiro não pôde comprar o seu tratamento. Dinheiro, por mais que seja, e não vale aquela máxima, né, onde dinheiro pouco não resolver, não, onde dinheiro não resolver é porque é pouco, não vale isso. Isso é uma ilusão, desmorona, porque é um alicerce seguro. Então o homem que teme a Deus é um homem diferente, porque existe temor no seu coração. E nós temos aqui esse contraste com o Salmo 128, nesse que é aquele homem que teme a Deus e que coloca em prática, acima de tudo, esse temor no seu coração. Então, quantas pessoas, meus irmãos, e aí a gente está falando aqui para quem é crente, quantas pessoas, inclusive irmãos, criam um altar de adoração em coisas que são coisas efêmeras dentro dos nossos lares. E aí depois a gente está reclamando porque o filho está distante, depois a gente está reclamando porque a esposa está distante, depois a gente está reclamando porque o marido está distante, depois o filho está reclamando porque os pais estão distantes, porque muitas vezes a gente está plantando coisas efêmeras dentro do lar da gente. A gente está plantando ilusões, a gente está plantando os relacionamentos superficiais, onde cada um senta e muitas vezes cada um está no seu celular, ou está todo mundo diante de uma televisão. E é muito bom estar diante de uma televisão, assistindo um filme, assistindo um jogo e tantas outras coisas, mas no momento de bater papo, o aspecto mais importante não são os subterfúgios, é o diálogo, é o olho no olho, né, como foi falado aqui na dinâmica. Então o homem que teme a Deus, ele levanta absolutamente o seu altar de adoração única e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. Ele não levanta ídolos em seu coração, que são ídolos efêmeros.
E o ponto-chave desse verso primeiro aqui é o conceito do temor a Deus. O verso 1 ele vai dizer: bem-aventurado é uma pessoa que é espetacularmente feliz, muito feliz, feliz de uma forma exponencial. Bem-aventurado é esse que teme ao Senhor e, acima de tudo, anda nos seus caminhos. Tem um livro que eu, gosto demais dele, é um livro do pastor David Merck, que inclusive já veio aqui para Campina Grande. É um verdadeiro compêndio de teologia que ele fala acerca de família. Ele faz uma exposição de vários textos da palavra de Deus e ele traz dos mais diversos assuntos em suas exposições. E ele traz um conceito nesse texto, falando de família, sobre o temor a Deus. E olha o que é que ele diz. Ele diz assim: o temor do Senhor envolve reverência santa por um Deus que é transcendente, que é totalmente outro, majestoso, maravilhoso, mas também inclui a ideia de intimidade com um amigo pessoal e presente. O temor do Senhor significa viver à luz da perspectiva divina, tomando decisões em todos os caminhos de acordo com a sua vontade. Então o temor a Deus não é medo de Deus. Temor a Deus é reverência. Temor a Deus é: eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar se eu não fizer isso. O temor a Deus é: eu sou um miserável pecador, eu não mereço, e eu estou diante de um Deus santo que me escolheu, que me elegeu, que me transportou para uma nova vida, e por amor a esse Deus que me amou primeiro, eu ajo com um comportamento totalmente diferente, a começar de dentro do meu coração, e isso desemboca nas minhas atitudes no dia a dia. Então temor é a reverência que nós precisamos ter a Deus. Então temor é o alicerce dos nossos corações, temor a esse que é o Deus Todo-Poderoso. Então tem uma verdade, meus irmãos, que é uma verdade absoluta para a minha vida individualmente e para a vida da minha família. Não há felicidade verdadeira a não ser na presença do Deus Todo-Poderoso. Não há felicidade verdadeira no meio da nossa família, a não ser nós plantarmos as coisas do reino de Deus dentro das nossas casas. Nós até desfrutamos de coisas materiais. Nós podemos ter coisas materiais, mas nós podemos ter algum tipo de ascensão, promoção na empresa e tantas outras coisas que Deus permite e nos abençoa com tantas bênçãos extras, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo essas coisas não podem ser levantadas dentro do nosso coração e colocadas num altar de adoração. A gente fala de idolatria, de algumas outras correntes religiosas, como se idolatria fosse somente colocar uma imagem esculpida por mãos na parede. Mas aquele que adora uma imagem esculpida por mãos, que está ali na sua parede ou está no altar dentro da sua casa, o ato já começou dentro do seu coração, que é o ato de... A idolatria começa no coração, não é simplesmente naquilo que é materializado. Já começou lá dentro. E a gente, como crente, muitas vezes, não precisa nem fazer por mãos humanas. A gente está idolatrando algumas coisas e isso está começando dentro do coração. A gente está levantando altar a ídolos estranhos dentro do coração da gente. Isso é constante muitas vezes no meio das famílias cristãs. E Deus nos adverte para nós termos cuidado. O temor do Senhor é o que vai definir as nossas vidas para que isso se transforme em prática. Então está aqui o ponto-chave da questão. É a felicidade na família de acordo com o padrão divino. Que padrão divino é esse? Eu tenho que temer a Deus. E a felicidade de acordo com o padrão humano. O problema é que a gente está procurando muitas vezes dentro das nossas casas e promovendo dentro das nossas casas felicidade segundo o padrão humano. E a palavra de Deus vai dizer para a gente não se amoldar a esse mundo de forma alguma. E aí a gente faz o contrário, a gente se amolda ao mundo, a gente bota os costumes do mundo dentro da casa da gente, bota esses ídolos para dentro da casa da gente, bota comportamentos mundanos para dentro da casa da gente, e depois a gente está reclamando, porque a mulher está distante, porque o marido está distante, porque os filhos estão distantes, porque os filhos que pregam isso, porque os pais estão distantes, mas é um comportamento que nasce a partir da gente muitas vezes, e a gente precisa ter muito cuidado. Então esse é o grande cheque aqui. Se você está esperando ser feliz, e ser feliz dentro da sua casa, esperando simplesmente uma perspectiva desse mundo, você está no caminho completamente errado. O temor do Senhor é o conceito principal para as nossas vidas aqui nessa noite. Mas veja, o texto vai dizer que nós somos bem-aventurados quando nós tememos ao Senhor. E o resultado prático disso é: andem, aquele que anda nos caminhos dele. Ou seja, se eu temo a Deus, se eu busco na palavra aprender as coisas dele, se eu procuro ter uma vida santa, tudo isso vai se transformar num comportamento diferente na minha vida e um comportamento diferente dentro da minha casa também. Quer ver uma coisa absurda? A gente fala de dentro de casa aqui. É muito triste, irmãos, quando muitas vezes a gente escuta esses testemunhos. Quando, por exemplo, alguns filhos
de pais crentes, de casais crentes, dizem assim: meu pai na igreja é um homem santo, mas em casa ele é um verdadeiro demônio. Não corta o coração da gente a gente escutar isso. O pastor Mota, uma vez ele contou um testemunho, eu não lembro a fonte, mas ele disse assim: pastor, eu quero me mudar com minha família para dentro da igreja. Aí o pastor: mas rapaz, é mesmo, para dentro da igreja, por quê? Ele disse: porque aqui meu pai é outro homem, e lá em casa, pastor, ele faz coisas terríveis. Olha que tristeza, não é? Então assim, é só um conceito o evangelho? Não, o evangelho é mudança de vida. O evangelho carrega um testemunho que não é só um testemunho de dentro da igreja. O evangelho carrega um testemunho lá para fora também, para as pessoas verem quem nós somos de verdade. Colossenses no capítulo 2, verso 6 vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Precisamos viver em Cristo, baseados no temor que nasce dele próprio, que brota dele próprio nos nossos corações, mas a nossa responsabilidade. Se ele transformou as nossas vidas, ele nos dá uma responsabilidade a partir de agora de colocarmos em prática. Então, esse que anda no caminho de Deus é aquele que entende a direção de Deus para a sua vida e ao mesmo tempo entende a direção de Deus para a sua família. Esse é o ponto-chave aqui. Mas, meus irmãos, quando a gente fala em andar segundo a vontade de Deus, a gente está falando de atitudes. Entendemos dessa forma? Quando a palavra nos instrui a irmos e andarmos segundo a palavra de Deus, ela está falando de tomarmos atitudes, de nós termos comportamentos. Isso envolve decisão dos nossos corações. E olha como isso é importante nas nossas vidas. Olha como uma decisão é importante na vida e como impacta a vida de uma pessoa. Se eu decidir, por exemplo, fazer uma compra irresponsável, se eu ganho, por exemplo, um salário mínimo e eu decidir comprar um carro que custe 200 mil reais, isso vai impactar ou não a minha família? Não tem nem responder. O camarada vai viver naquela dívida ali, certamente, se aquilo não for abonado ali dele, mas vai viver com aquela dívida para o resto da vida. E aquele que ganha o salário mínimo vai incorporar ali uma dívida que não vai deixar pagar, por exemplo, as contas básicas do dia a dia, para suprir a necessidade de sua família. Se uma pessoa decide trair, se um marido decide trair, nós tivemos uma experiência recente, né, com uma pessoa, um caso de adultério, e a gente começa a acompanhar as consequências. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta, dentro da sensatez humana, mesmo esses homens e mulheres que têm esse comportamento em algum momento da sua vida, se pudessem entender toda a consequência e passar um filme antes na sua cabeça do ato em si, certamente, não sei, né? Pode ser até que se comportasse novamente negativamente, não sei, mas no mínimo de sensatez, o camarada olhasse para as consequências, arderia no seu coração um arrependimento tremendo. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual vamos interromper no melhor desta palavra ministrada pelo pastor Rodrigo amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas antes, eu quero lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores, que desejam conhecer a Terra Santa, que desejam peregrinar, visitar Belém, onde Jesus nasceu, Cafarnaum, onde ele morou durante um período de tempo, andar pelas ruas em Jerusalém, ser, inclusive, batizado, se você ainda não é, no Rio Jordão. Eu já realizei vários batismos. Você que deseja atravessar o mar da Galileia, sonha em atravessar de barco. São momentos inesquecíveis e, portanto, se você deseja realizar a viagem dos seus sonhos, se programe. Estamos já divulgando porque em janeiro do próximo ano nós já estaremos fazendo a divulgação dos valores de todo esse pacote. Se você deseja entrar em contato conosco após o programa, ligue para o fone 083 9149 3993. Nós iremos passar as informações que você precisa saber. Os primeiros passos que você deve dar é tirar seu passaporte. E depois aguardar que em janeiro estaremos divulgando os valores. É que as empresas, as companhias de turismo, as empresas de turismo só divulgam um ano antes da viagem. Então, estamos já lhe informando para que em janeiro você entre em contato conosco. Lembrando que esse pacote ele é feito e fica congelado.
Se você fizer em janeiro, as prestações ficarão fixas até o dia da nossa viagem. E esses valores são calculados em dólares, porque passagens em companhias aéreas, voos internacionais, geralmente são comprados em dólares. Mas aí você não vai ter problema, porque mesmo que o dólar suba, fica congelado, certo? E aí inclui os passeios, os translados, a parte aérea, a parte terrestre, refeições, enfim. Você vai apenas desfrutar de tudo que o programa oferece para você que estará conosco. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes assistindo mais um programa Opção para a Vida, e amanhã você está convidado a ouvir a continuidade e a conclusão desta palavra. Deus abençoe a você e toda a sua família, e até amanhã, se Deus quiser.